Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, enquanto seus olhos estiverem em Jesus, você pode fazer coisas surpreendentes. hoje com o pastor Joseph Prince. Tudo que você deixa por ele, ele vai repor. Você se lembra quando Pedro deu barco para Jesus? O Senhor me disse um dia que até hoje Deus está dando para Pedro. Eu estava comendo o peixe de Pedro, à margem do mar da Galileia. E o Senhor me disse, como ele chama esse peixe? Eu disse, peixe de Pedro. O Senhor disse, eu ainda estou dando para Pedro a honra. Ninguém chama esse peixe tilápia, mas peixe de São Pedro. Encontraram um barco de 2000 anos. Você pode ver no museu lá. E como eles chamam aquele barco? O barco de Pedro. Tiago e João também não eram pescadores, mas chamam o barco de Pedro, porque ele deu o barco para Jesus. Quando você dá algo para Jesus, prepare-se. Ele não vai devolver do mesmo jeito. Alguns emprestam livros para os amigos e quando eles devolvem, você manda um livro e ele volta em 7 pedaços. Até hoje é isso que eu penso de emprestar livros. E eu aprendi isso, porque os meus livros muitas vezes voltaram assim. De qualquer forma, o tempo está correndo. Deixe-me concluir. Existem muitas coisas que aconteceram com Pedro e como Jesus o amou, como Jesus o desenvolveu, porque tudo que Jesus fez, ele faz também por você. Ok? E finalmente, nós chegamos ao monte da transfiguração. Mas antes disso, eles foram para o pé do monte e Jesus perguntou aos discípulos, quem os homens dizem que eu sou? E alguns disseram Jeremias, alguns disseram João Batista. E Jesus olhou para eles e disse, vocês, o que pensam que eu sou? Pedro respondeu, veja isso. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Quer dizer, não tem como você ter dito isso de você mesmo. Pedro, isso não saiu de você. Isso veio do meu Pai. Pedro diz, bendito és tu, Simão Bar-Jonas. Meu pai foi abençoado, filho de Jonas. Ele estava se achando o máximo. Então a Bíblia diz, desça um pouquinho. Desde então Jesus começou a mostrar aos seus discípulos, foi a primeira vez que Jesus falou do seu sofrimento e da sua morte. Que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Falou do sofrimento e sua morte. Versículo seguinte. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Ele estava se sentindo o máximo, enquanto Jesus falava dos seus sofrimentos. Rapazes, fiquem aí. Jesus, vem aqui. Rapazes, fiquem quietinhos, ok? Agora é o homem abençoado, esse é o Senhor. Vamos dar uma volta. Sabe, Jesus, esse papo de morrer e tudo isso, nunca mais diga isso. Soa como é alguém que ama Jesus, correto? Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás. Que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as são dos homens. Ele havia recebido louvor, bendito és tu, Simão Bar-Jonas, e ele se sentiu o máximo. Bendito. Ele chamou Jesus e o repreendeu.
Existem pessoas que, quando assumem uma posição, esquecem de onde vieram. Eu gosto da forma como Marcos relata. E dizia essas palavras e Pedro tomou a parte, começou a repreendê-lo, mas ele virando-se e olhando para os seus discípulos, ele virou-se para os seus discípulos e olhou para eles. Pedro repreendeu a Jesus e disse: o senhor não vai para a cruz? Ele virou-se e olhou para os seus discípulos como se dissesse: se eu não for, o que será deles? A qualquer momento ele podia ir para o céu. Ele era um homem perfeito, ele não precisava morrer. Ele não cometeu nenhum pecado. A qualquer momento ele podia voltar para a glória. Na verdade, depois deste incidente, você encontra que no capítulo seguinte Jesus está no monte, o Monte Hermon, eu creio, e a Bíblia diz que o seu rosto brilhou como o sol. Uau! E as suas vestes ficaram tão brancas como a luz, a Bíblia diz, e lhe apareceram Moisés e Elias, a lei e os profetas, e Jesus estava no centro. A Bíblia diz, e eis, que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com quem? Com quem estão Moisés e Elias falando? Com Jesus. E Pedro disse: Senhor! Moisés diz: quem é esse garoto? Elias diz: sei lá, mas nem eu fiz isso quando estive aqui. E Moisés diz: vamos dar uma surra nele? Não, ele não disse isso. Agora, imagine essa glória, o rosto de Jesus resplandecendo, Moisés e Elias estão presentes, e Pedro fala: ninguém perguntou nada a ele. Se Moisés pudesse ficar sem graça, ele ficaria. É bom estarmos aqui, façamos 3 sucotes, tabernáculos. E a Bíblia diz, estando a falar uma nuvem luminosa, Deus teve que responder. Ele disse: esse é o meu amado filho, escutai-o. A Bíblia diz que eles tiveram medo. Não somente medo, muito medo. Deus teve que corrigi-lo. Quando você está na presença de Deus, aprenda a escutar. E não diga o que Deus deve fazer. E a Bíblia diz que Deus falou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhas medo. Eu gosto disso porque as primeiras palavras de Jesus foram essas: não tenhas medo. Não tenhas medo. Levantai-vos, não tenhas medo. Eles levantaram seus olhos e não viram ninguém, mas somente Jesus. O momento que você coloca Jesus no mesmo nível da lei dos profetas, nesse caso, Moisés e Elias, eles se afastam. Eles sabem que não estão no mesmo nível. Eles olharam, não existia mais ninguém, só Jesus. E eu oro para que esse seja o meu ministério, que vocês não vejam ninguém mais, somente Jesus. Amém, igreja? Vamos terminar. Por causa do tempo, existe muito mais que podíamos compartilhar. Mas vamos agora para a última ceia. E Jesus disse, Lucas 22, disse o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu. Imagine se o Senhor disser que Satanás quer você. Algo na vida de Pedro deu a Satanás um tapete vermelho para ele caminhar. Talvez a sua rapidez em dizer coisas. E Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Ele fala aqui de uma peneira onde o trigo grosso é peneirado em trigo fino. Mas eu orei por você. Veja, mesmo antes do diabo vir, com suas tentações e os seus ataques, Jesus já orou por você. Jesus já orou por seus filhos. Você me escuta? É isso que ele faz à destra do Pai. Eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Ele não disse que ele não iria fracassar. Pedro fracassou, mas sua fé não desfaleça. Às vezes você passa pela peneira. Algo em você precisa ser tirado.
Mas Satanás sabe quais são os seus direitos, mas ele está debaixo da minha vontade. Ele não pode ir além. Eu vou permitir que você fracasse, mas sua fé não. E fé é manter os olhos em Jesus. Vocês o escutam? Ok? E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Assim, antes de ele fracassar, Jesus já profetizou seu retorno e o seu ministério de fortalecer os irmãos. Se você ouvisse isso, o que você faria? Você diria: Senhor, eu não confio em mim mesmo, por favor. Senhor, põe as mãos sobre mim e imparta a tua glória e a tua força, verdade? Imediatamente depois disso, no versículo 33, Pedro disse para Jesus: Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Agora, esse é o tipo de resposta que você esperaria dele? Eu estou pronto? E Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará. Isso aconteceu no cenáculo. Vamos descer? Saindo do cenáculo, vamos para o jardim do Getsemane. Não estamos mais no cenáculo, estamos no jardim agora. Jesus está orando, ele disse: Pai, não minha vontade, mas a tua seja feita. Então prenderam, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Alguns estiveram lá, a casa de Caifás. Pedro seguia à distância. Quando se acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor, Pedro sentou-se com eles. Era o final da primavera. Era muito frio à noite. Em Israel é muito frio no final da primavera. Pedro sentou-se com eles. Versículo seguinte: uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco tempo depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Ele notou o sotaque. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ainda quando o galo cantou. No outro evangelho diz que ele amaldiçoou e jurou: não conheço esse homem. Tudo na mesma noite. Agora já era manhã. E o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Aqueles olhos, como olhos de pombas, junto aos regatos de água, olharam para Pedro. Não esqueça que ele estava sendo açoitado naquela hora. Veja no versículo 63 o que está acontecendo. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e bater nele. Eram os servos do sumo sacerdote e cobriram os seus olhos e bateram nele. A palavra bater no grego está no tempo imperfeito, quer dizer, eles continuavam batendo nele. Cobriram seus olhos e bateram nele e zombaram dele. Profetiza, quem é que te bateu? E o açoitavam ainda mais. Mas um pouquinho antes de cobrirem os seus olhos, ele se virou. Estava olhando para o sumo sacerdote, ele virou-se e a porta que dava para o pátio estava aberta. Ele olhou e viu Pedro. Eu não creio que foi um olhar que dizia: você viu, você fracassou comigo. Mas foi um olhar que dizia: fica firme, eu vou te restaurar. E quando você retornar, fortaleça os seus irmãos. Eu amo você. Importa que eu passe por isso. Anime Shalom. Amém? Aleluia. É assim que o Senhor nos ama. E ele foi açoitado. O amigo, ele não foi açoitado somente na casa do sumo sacerdote Caifás. A Bíblia diz que depois ele foi levado para Pôncio Pilatos. E lá, a Bíblia diz que eles fizeram isso com Jesus. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Suas costas estavam feridas.
Os açoites que Jesus sofreu não foram superficiais, não ficou nem um pedacinho de pele intacta. Assim foram os açoites. E o levaram, então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor, toda a tropa, cerca de 500 a 1000 homens, ao pretório, o quartel-general. Era um lugar grande. Eles trouxeram todos esses homens para quê? Por que fizeram isso? Um homem indefeso e desarmado. Eles foram chamados para que, um a um, zombassem de Jesus. O versículo seguinte diz, tiraram-lhe as vestes. Pare um pouco e pense, ser despido diante de 500 a 1000 homens. Amigo, é uma história antiga de amor, que nos remete até o Éden, onde o homem pecou contra Deus. A Bíblia diz que a glória que o cobria saiu. O homem descobriu que estava nu e se escondeu de Deus, e o homem tem se escondido de Deus desde então. É a consciência da vergonha, a consciência que estamos aquém. Bem, amigo, ele assumiu o seu lugar, Anim Shalem, e pagou por sua vergonha, e deu a você dupla honra. Amém. Glória a Deus. Puseram nele o manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos, ajoelhavam-se diante dele zombando, salve o rei dos judeus. Você conhece a história? E Jesus ressuscitou dentre os mortos, e após ressuscitar dentre os mortos, algumas mulheres vieram, 3 mulheres, Maria Madalena, a Maria mãe de Tiago e Salomé, vieram ao túmulo, e a Bíblia diz que elas viram que a pedra havia sido removida. E a Bíblia diz que elas viram um jovem sentado à direita. Viram um jovem vestido de roupas brancas. Veja bem, no céu ninguém fica velho, entenda isso. Anjos são jovens, Deus é jovem, Jesus é jovem. Todos são jovens dos céus. Ninguém fica velho. Deus nunca quis que o homem ficasse velho. O lugar onde você é jovem outra vez. Amém? E ele disse para elas, porque ele estava lá com o mensageiro, Jesus deixou uma mensagem para elas, através daquele anjo que, como eu disse, era jovem. Essa foi a mensagem. Não tenham medo, vocês estão procurando Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Jesus deixou uma mensagem, depois se ressuscitou e disse ao anjo, você tem que mencionar de todos os discípulos, diga a Pedro. Pedro está em algum lugar, chorando, pensando que se havia desqualificado, que estava terminado. Mas Jesus disse ao anjo, diga Pedro. Você conhece a história. Uma semana depois, Pedro diz para os seus companheiros, vamos pescar. E eu quero que você saiba que no mesmo dia que Jesus ressuscitou dos mortos, depois de enviar a mensagem, através do anjo, Jesus se encontrou com Pedro. Nós sabemos isso por Lucas 24. Jesus apareceu para Simão. O que aconteceu ali, a Bíblia diz que está coberto com véu. Deus não permitiu ninguém lá quando ele o restaurou. O que você vê uma semana depois é sua restauração ao ministério. Quando passaram a noite pescando sem pegar nada, Jesus disse, lance a rede do lado direito. Eles viram Jesus na praia, pescaram tantos peixes e Pedro mergulhou na água e foi na direção de Jesus. Ele já estava restaurado. Veja bem, as pessoas dizem que a graça é básica, santidade é profunda. Mas o fato é que na primeira vez que Pedro encontrou Jesus, ele tinha consciência da santidade de Jesus. À medida que amadureceu, depois de alguns anos, ele era consciente do seu amor. Nós entendemos errado. Precisamos entender que para falar do amor de Jesus, requer o Espírito Santo. Se perguntarmos na rua se Deus é santo, eles vão dizer, claro que ele é. Deus é poderoso? Vão dizer sim. Ele amou o mundo de tal maneira, eles vão dizer, hã? Quando a refeição estava pronta,
Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. O cheiro da lenha é muito peculiar. E Pedro certamente se lembrou quando estava sentado ao fogo e negou conhecer a Jesus. Deus estava o curando. Agora, quando sentisse o cheiro do fogo, não pensaria mais no fracasso, mas no amor de Deus. E Jesus preparou a refeição. Apesar de ser glorioso, ele fez comida para eles. Senhoras, eu sei que vocês são cheios do Espírito e falam em línguas, mas fazem o café, limpam a casa, amém? Assim Jesus preparou a refeição para os seus discípulos. Ele diz, tragam alguns peixes. Pedro arrastou a rede para a praia, ela estava cheia, tinha 153 peixes. Embora houvessem tantos, a rede não se rompeu. Versículo 12. Jesus lhes disse, venham comer. Ninguém perguntou, quem és tu? Jesus tomou o pão e deu a eles, fez o mesmo com o peixe. Ele continuava servindo os seus discípulos. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Ele disse, Senhor, tu sabes que te amo, cuide dos meus cordeiros. Depois de comerem. Veja, sempre que Deus pede para você fazer alguma coisa, antes Ele alimenta você. Falo espiritualmente. Entenda bem, Ele nunca faz uma exigência sem saciar você. Depois de comerem, ele disse, Simão, Pedro havia se orgulhado algumas noites antes, mesmo que todos se abandonem, eu nunca vou te deixar. Outra narrativa diz, se todos esses juntos se abandonarem, eu não vou te abandonar. Jesus disse, Pedro, você me ama mais do que a estes? E a palavra que Jesus usa é agapao, que é a maior forma de amor, amor sacrificial. Pedro havia aprendido a sua lição. E ele respondeu assim, Senhor, ele não usou agapao, mas eu gosto, filéu. No português você não percebe. Pedro disse, eu tenho carinho por você. Não tinha mais orgulho. Baseado nisso, Jesus disse, cuide dos meus cordeiros. Ele ainda confiava nele. Então Jesus mais uma vez perguntou, Pedro, você me ama? Me ama com amor ágape? Ele disse, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Eu gosto do Senhor, mas não a ponto de dar a minha vida. E aqui Jesus diz, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus disse, Simão, você me ama? E nessa terceira vez, Jesus muda a forma. Ele desce ao nível de Pedro, ele diz, Pedro, você gosta de mim? Ele diz, Senhor, você sabe de tudo. O Senhor sabe que o meu amor pelo Senhor está somente no nível de filéu. E Jesus diz, cuide das minhas ovelhas. Qual é a coisa mais próxima do seu coração? Antes de ele subir e estar com o Pai, suas ovelhas. E para quem ele confiou as suas ovelhas? Para um homem que fracassou ao ponto de negar que o conhecia. Uau! Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Se fosse eu, escolheria quem nunca me negou. Alguém que sempre foi fiel. João, Tiago e até o Bartô. Eu me refiro ao Bartolomeu. Qual o mal que fez Bartolomeu? Nenhum. Mas a graça é diferente. A graça abunda onde existem mais fracassos. Para que um dia Pedro se levantasse no dia de Pentecoste. De todos os discípulos, foi Pedro que pregou um sermão. Não teve medo mais dos judeus. Eram os que o conheciam, estavam lá quando ele negou Jesus. Ele pregou para eles e disse, vocês mataram o Messias, o príncipe da vida, a quem Deus ressuscitou dos mortos. E eles trouxeram para o coração, e a Bíblia diz que 3.000 pessoas foram salvas com seu sermão. Ele se tornou uma coluna. E é assim que ele vai amar você. É assim que ele ama você hoje. Muitas vezes a correção vem através da boca de alguém, da sua esposa, dos seus amigos, e às vezes dos inimigos. Permita-se ser cultivado. E se você cair, não será o fim. Ele está lá para levantar você. E ele vai dizer, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Igreja, esse é o seu Salvador. Esse é nosso Senhor. Quão lindo Ele é. Vamos dar a Ele louvor. Aleluia!
Obrigado, Jesus. Amém. Agora mesmo, se você quer receber o que Cristo fez, em outras palavras, não sair daqui do mesmo jeito que você entrou, perdido nos seus pecados, como aquelas pedras naquela caverna escura. Você ouviu a palavra? A extração se iniciou. Deus quer trazer você das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas você tem que dizer sim, você tem que permitir ser salvo, permitir que você seja amado. Se esse é você onde você estiver agora, faça essa oração comigo nesse momento. Se você está assistindo pela televisão, ou talvez pela internet, faça essa oração do seu coração. E Cristo entrará na sua vida. E você se tornará liberto das trevas e entrará no reino da luz. O reino de Jesus Cristo. Faça essa oração, diga: Pai Celestial, eu creio que o Senhor enviou Jesus Cristo e Ele morreu na cruz por meus pecados. Eu creio que o Senhor o levantou dentre os mortos. Ele está vivo agora. Todos os meus pecados foram retirados, porque Ele ressuscitou sem eles. Jesus é meu Senhor e Salvador. E Pai, o Senhor é meu Pai para sempre. E eu sou seu filho. Obrigado, porque o Senhor tem o meu futuro nas suas fortes mãos. E eu descanso no nome de Jesus. Amém. E todos digam amém. Fique de pé, levante a sua mão nesse lugar onde você estiver assistindo agora. Nessa próxima semana, o Senhor está vivo, amigo, e Ele é o nosso sumo sacerdote à destra do Pai. Em breve Ele virá entre as nuvens e virá para você e para mim. E é isso que o Senhor está fazendo, estendendo as suas mãos sobre você e a sua família e dizendo para você: o Senhor abençoe você com as bênçãos de Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28. O Senhor o guarde. O Senhor preserve você e os seus amados nessa semana de todos os perigos, de todos os acidentes, de todas as enfermidades e doenças, de morte súbita, de todos os poderes das trevas, de todos os poderes do mal. O Senhor faça a sua face brilhar sobre vocês, seja favorável para com vocês, que o Senhor levante a sua face e conceda a você e aos seus amados sua paz, shalom, em nome de Jesus. E todo o povo diga: amém, amém, amém. Deus abençoe você. Vejo você da próxima vez. Vocês são pedras vivas. Deus abençoe vocês. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.